Fala, estudante, tudo bem aí com vocês? Bom, estamos iniciando mais um bimestre do nosso ano letivo. Olha só que legal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e hoje, segundo ano do ensino médio, nós vamos falar da semana 1 do seu PET 2, que é o PET ali que vai trazer para você os conteúdos relativos ao segundo bimestre. Como você viu aí no PET, nós, nesta semana 1, vamos tratar de um assunto excepcional, de um assunto que faz muito parte da nossa vida e que sempre vai fazer. Nós vamos falar hoje sobre um gênero textual importante para a sociedade, o gênero lei. É isso mesmo, vamos falar sobre a estrutura ali deste gênero textual do gênero lei, tá bom? Vamos lá então. Na aula de hoje, olha, nós iremos considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos e reconhecer o objetivo comunicativo, a finalidade ou função sociocomunicativa de um texto ou gênero textual. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é justamente esse: entender qual é a finalidade ou função sociocomunicativa de um texto ou gênero textual. Neste caso, do gênero textual lei. E aí nós vamos conversar um pouco, então, sobre esta função sociocomunicativa, tá bom? Bom, para isso nós precisamos refletir sobre o porquê da importância de sabermos ler e interpretar uma lei. Professor, lei, você vai falar hoje sobre lei, mas eu não sou advogado, nem quero ser, não vou ser juiz, então, por quê? Por que que nós precisamos de discutir, eu, aluno do segundo ano, preciso de discutir sobre o gênero lei? Por quê, galera? A lei é um gênero textual, são textos que circulam pela sociedade e que regem a forma como nós, pessoas sociais, pessoas que convivemos ali em sociedade, vamos e podemos agir diante de algumas situações. Como que você usa o gênero lei todo dia da sua vida? Quando você sai na rua. Se você sai na rua, este gênero lei já faz parte da sua vida. Por exemplo, na hora de atravessar uma rua. Se você atravessa na faixa de pedestres, o motorista, ele precisa de parar. E isso tudo é permeado por leis. A placa de pare quando o motorista está dirigindo, ela é uma lei que exige que ele pare. E se ele não parar e, por exemplo, acabar causando algum acidente, este motorista responde na esfera criminalística sobre esta lei que ele infringiu. Então, é muito importante que nós saibamos quais são as leis que rondam o nosso dia a dia. Se você, por exemplo, compra um produto e aí aquela camisa não serviu em você, ou aquele alimento que você comprou, ele veio estragado, e aí você quer trocar, você quer o seu dinheiro de volta. Existem leis que vão dizer se você tem ou não direito a receber ou a trocar aquela mercadoria. E você pode sim utilizar das leis do Código de Defesa do Consumidor para falar com o comerciante: olha, tem uma lei que vai me defender e por isso eu quero e exijo a troca do meu produto. Tudo isso é permeado por leis. Por isso é muito importante que nós saibamos as leis. Inclusive, tem uma lei que fala que eu não posso cometer um crime e depois falar: eu não sabia que isso era crime. Isso não pode acontecer. Por quê? Teoricamente, todos nós precisamos de conhecer pelo menos aquelas principais leis que estão presentes no nosso dia a dia. Tudo bem? Continuando. Outra pergunta que é importante e que a gente vai responder aqui agora é: como surge ou como é criada uma lei? A lei surge do nada? Pronto, surgiu uma lei. É assim?
Não é desse jeito. A lei, ela é, a grosso modo, criada, elaborada pelas pessoas que pertencem ao poder legislativo. Então, o nosso país, isso está lá escrito na Constituição Federal, que é a lei suprema do nosso país, ele é dividido em poder executivo, que são os prefeitos, o presidente da República e os governadores, pelo poder judiciário, que são os juízes, e pelo poder legislativo. E quem é o poder legislativo? Os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores. Eles compõem também o poder legislativo. E são essas pessoas que a gente vota para poder exercer este poder, que vão criar um projeto de lei, que este projeto de lei vai ser apreciado por todos aqueles que pertencem ao poder legislativo daquele lugar e que vão ser votadas para se tornar lei ou não. Depois que é votado, por exemplo, eu tenho um projeto de lei, eu sou deputado. E aí eu tenho um projeto de lei e todos os deputados ali, ou a maioria dos deputados gostaram, votaram e aprovaram. Ele vai lá para a mão do governador ou do presidente, dependendo do nível. E aí o presidente, o governador, o prefeito vai sancionar, vai falar, beleza, essa lei aí está aprovada e ela passa a agir ali em toda aquela sociedade, tá bom? Essa fotinha aqui, olha, ela é do Congresso Nacional. É aqui neste lugar, lá em Brasília, que trabalham os deputados federais. Aquelas pessoas que vão votar, então, leis que vão funcionar em todo o país, em toda a esfera nacional, tá? E aí, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a Assembleia Legislativa, que fica aqui na cidade de Belo Horizonte. É neste lugar aqui que trabalham os deputados estaduais. As pessoas, então, que vão votar, vão criar as leis que vão funcionar dentro do estado de Minas Gerais. E, por fim, nós temos as câmaras municipais. Essa não é a Câmara Municipal de nenhum lugar, por quê? Existem diversas. Cada cidade tem a sua Câmara Municipal, porque cada cidade tem os seus vereadores. Então, você aí na sua cidade pode procurar a Câmara Municipal e abrir diálogo com os vereadores. Às vezes você tem alguma coisa que não está legal, você tem uma sugestão, você pode falar com o vereador da sua cidade e, quem sabe, a sua sugestão ali não torna-se lei dentro da cidade que você mora. Aqui na Câmara Municipal é onde trabalham, então, os vereadores, que vão tratar das leis que funcionam dentro da esfera municipal, dentro da sua cidade. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos continuar então. As leis pertencem à esfera jurídica e o seu texto segue uma estrutura comum. Vejamos então como que a gente pode fazer, como que uma lei pode ser estruturada. Toda lei vai ser estruturada dessa forma? Talvez tenha uma variação ou outra, mas, a grosso modo, as leis são estruturadas da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Vamos lá então. Gênero lei, então, primeiro, ela precisa da identificação. Nós utilizaremos como exemplo da nossa aula de hoje a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta, gente, é a lei magna do país, tá? É a lei suprema. Nenhuma lei pode ir contra a Constituição. E todas as pessoas devem obedecer à Constituição, tá bom? E o gênero, então, ele tem a identificação. A identificação basicamente é esta imagem aqui. Pessoal, essa imagem aqui é qualquer imagem eu posso pôr? Não. É o brasão, tá? É ali a imagem que vai representar o poder. Aqui, no caso, nós temos o que representa a presidência da República. Mas, por exemplo, para o estado de Minas Gerais é outro, para a sua cidade vai ser o da sua cidade, tá bom?
faz parte então da identificação. O brasão, a identificação de qual é aquele poder, aqui nós estamos falando da Presidência da República. Portanto, estamos falando de uma lei que é a nível federal. Aqui nós temos então o nome dessa lei. Toda lei ela tem um nome, é o nome mesmo, é o nome próprio daquela lei, tá? Toda lei tem um nome e vai vir também na identificação o nome desta lei, beleza? Continuando. Dentro, no corpo da lei, ela é dividida em 3 partes: título, capítulo e seção. Como que é isso, professor? Pensa em um funil, gente. O título é a parte mais ampla. E aí depois vem o capítulo, que é uma parte um pouco mais específica dentro daquele título, e a seção, que é mais específico ainda dentro daquele capítulo, que está dentro daquele título. Vamos ver na prática. O título 3 da Constituição fala da organização do Estado. Olha como que é amplo, então. Eu estou falando de toda a organização dos estados brasileiros. E aí, para especificar um pouco, eu tenho o capítulo 5, do Distrito Federal e dos Territórios. Olha, então, enquanto aqui eu estou falando do Estado, ou seja, todos os estados, da organização de todos eles, aqui eu especifico, olha, vou falar nessa parte aqui só do Distrito Federal e dos Territórios. E aí, especificando mais ainda, na seção 1, ele vai tratar somente do Distrito Federal. Então, ele deixa a parte dos outros territórios e vai tratar somente do Distrito Federal. Perceba, então, que ele vai afunilando as informações. Estas são as divisões básicas que uma lei, principalmente se for uma lei mais extensa, como é a Constituição, que ela vai ter. Tudo bem? Continuando. Depois, dentro lá, que pode ser do título, ou do capítulo, ou da seção, nós vamos ter outras divisões, olha. Que são os artigos, os parágrafos, os incisos e as alíneas. Isso também é uma forma de especificar ou de dar um direcionamento mais fechado em relação às informações que foram dadas até agora. Professor, eu não entendi nada. Espera aí que eu vou te explicar. O artigo, gente, que quando é até o 9 a gente fala artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e aí depois a gente fala artigo 39, por exemplo, ele é uma parte da lei que vai tratar de um assunto específico. E aí, dentro desse artigo, ele pode ser dividido pelos parágrafos. Quando ele tem um parágrafo só, é parágrafo único, ou então ele vai ter este sinalzinho aqui, olha, tá vendo? Parece que é 2 S's que são entrelaçados um no outro. Este sinalzinho aqui significa a palavra parágrafo. Então, ou quando ele não é parágrafo único, ele é parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 40, por exemplo, tá bom? Dentro dos parágrafos, eu posso ter dentro dos parágrafos ou dentro dos artigos, eu posso ter os incisos. E quando eu quero especificar algo que está dentro do inciso, eu coloco as alíneas. Então, olha, o artigo ele sempre vai ser precedido por isso aqui, olha, ART, que significa artigo, e o número dele. O parágrafo, se ele não for único, ele vai ser precedido por este sinalzinho aqui de parágrafo e o número dele. Os incisos sempre serão precedidos pelos números romanos, tá? E as alíneas sempre serão precedidas pela ordem alfabética em letra minúscula, A, B, C, D, e aí pode continuar. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? E por fim, lá no finalzinho, a gente tem a assinatura. A assinatura é do chefe daquele poder que sancionou ou que esteve ali participando da elaboração daquela lei. No caso da Constituição, quem assina ela é Ulisses Guimarães. Normalmente, quem assina as leis a nível federal são os presidentes, é o presidente da República.
Mas Ulisses Guimarães não era presidente da República, ele era o presidente da Assembleia Constituinte, ou seja, formou-se um grupo grande para poder pensar a Constituição. E quem era o presidente deste grupo era Ulisses Guimarães, lá naquela época. Tranquilo, gente? Vamos continuar então? Já que nós conhecemos a estrutura desse gênero-lei, a gente vai resolver uma questão que vai nos ensinar, que vai fazer com que a gente reflita sobre a leitura de uma lei, tá bom? Vamos lá então. Vamos ler um trecho da Constituição Brasileira. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Presta atenção. Percebam aqui então que eu tenho o artigo 3º e que eu tenho os incisos que vão dar um direcionamento específico em relação ao assunto que o artigo traz. O artigo, então, ele tem a intenção de trabalhar com os objetivos fundamentais do país, da República Federativa do Brasil. E aqui eu tenho como se fosse uma lista desses objetivos. Vamos lá então. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acabou aqui? Não, tem outros objetivos, outros incisos, mas eu trouxe para vocês só até o 4º, tá bom? Vamos à questão então. Se uma pessoa sofre preconceito por ser nordestina e mesmo denunciando, ela não consegue justiça, qual direito dela foi ferido? Dessa leitura que nós fizemos então até agora, que vai mostrar os 4 primeiros incisos do artigo 3º da Constituição, uma pessoa nesta situação teve qual daqueles direitos, qual daqueles incisos foi ferido? Vamos ver então as informações que o texto nos dá. É uma pessoa nordestina e que sofreu um tipo de preconceito. Este preconceito que ocorre contra as pessoas devido à sua origem, devido ao lugar em que ela nasceu, em que ela viveu, é chamado de xenofobia. E, infelizmente, em muitos lugares do país isso é comum. As pessoas terem preconceito com o outro somente pelo fato de saber que a pessoa nasceu no lugar A ou B. Vejamos então, olha, vamos voltar lá no trecho da Constituição. O inciso 1 fala construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui não tem nada específico sobre o preconceito. Continuamos então. Garantir o desenvolvimento nacional. Também não é o caso da pessoa que nós vimos lá no texto. Erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui a gente está falando de desigualdade, de erradicar a pobreza, mas também não é o caso daquela pessoa. E o 4, promover o bem de todos. Olha, sem preconceitos de origem. Então, esta pessoa, deste caso aqui, olha, que sofre preconceito por ser nordestina, teve o inciso 4 do artigo 3º da Constituição ferido, porque ela sofreu preconceito por ser nordestina. E a Constituição fala que nós não podemos ter preconceito por causa de origem, além de outras questões. Tranquilo, gente? Existe aí no seu PET questões parecidas com essa. Então, a resolução que nós fizemos aqui vai te ajudar a resolver as questões que estão no seu PET também, tá bom? Bom, essas aqui foram as referências que eu utilizei. Eu utilizei o PET como referência mesmo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Conto com a presença de vocês. Até mais!